E eu acho que teve um outro jogo depois. Jogo... É porque nós jogamos lá. Acontece o seguinte, quem tinha muita ligação lá com o Uberá era o Júlio Garay Brits, que hoje até está vivo ainda aí, né? Ele dá 94, 95 anos, né? Jogou no Gaúcho. Ele veio, eram dois paraguaios, era o Júlio e o César Lescano, né? O Júlio Garay Brits e o César Lescano. Eles foram trazidos pelo Elite de Santo Ângelo. Eles jogavam no Paraguai e depois estavam jogando em Uberá, jogaram lá em Uberá. E o Elite, naquela época, tinha um time muito forte, trouxe eles para jogar no Elite. E a história deles, os dois, é mais ou menos assim. O Elite começou a ter dificuldade de regularizar a situação deles para a permanência deles no país. Que aquela certa burocracia era meio complicada naquela época e tal, né? E o Bertoldo Christmas descobriu que tinha dois paraguaios lá que jogavam muito bem. Então, foi lá e trouxe os caras pra cá. E arrumou um, não sei se é advogado, um cara conhecido e tal, lá em Porto Alegre, que fez a tramitação de toda a documentação, tanto é que aí o Gaúcho conseguiu regularizar a situação deles, né? E coisa que o Elite não tinha conseguido. E aí eles ficaram aqui. O Júlio permaneceu até hoje, fez carreira no Gaúcho, começou a jogar em várias posições, jogava de centroavante, de centro médio, de lateral, mas era um excelente jogador. O César Lescano foi excelente também, só que o César Lescano sofreu, ali uns 2 anos depois que ele jogava lá, sofreu machucou o joelho uma vez, e daí não se recuperou totalmente, então ele de vez em quando tentava jogar, não assistia e tal, mas era um outro excelente, era uma dupla que jogava muito, muito bem, né? Mas fizeram história aí os dois, né? O Júlio depois se tornou, se tornou treinador do Gaúcho lá, muitos anos e coisa assim e tal, né? E mais ou menos assim a história desses dois é isso aí. Eles que possibilitaram então esse amistoso daí com... Nós fizemos, e teve também excursão do rolê. Nós jogamos em Uberá, lá em Uberá foi 2 vezes que o Gaúcho jogou lá. Uma vez o primeiro, não me recordo, o ano tu vai encontrar aí na revista. Eu sei que naquela época eu já meio participava da diretoria, coisa assim e tal, mas não fui junto na primeira excursão. O meu irmão sim, que já tinha parado de jogar, mas integrava a diretoria e coisa, ele participou dessa delegação que foi a Uberá. E depois a outra oportunidade, sim, aí vai ver até foto que nós temos aí que tiramos lá no. Então nós jogamos lá e eles vieram também jogar aqui, né? Também foi a primeira equipe aí da região a conseguir um amistoso internacional. Eu acho que, pelo que eu me lembro, assim, naquela época, sim, né? Era um negócio raro disso aí, né? E isso aí, até é interessante frisar, assim, esses contatos que a gente fazia, era através de rádio amador, né? E tinha o vigário da paróquia da Natividade aqui, o padre Pio José Busanello, né? Ele tinha um rádio amador na casa paroquial ali. E se comunicava com todo mundo aí. E ele foi intermediário desses contatos que o Júlio, por exemplo, conhecia, que eram os caras lá de Uberá, que coisa assim, indicou para ele e tal, e ele fez contato, e praticamente os acertos foram através do rádio amador, o acerto de jogar lá, como eles depois vinham jogar aqui também, né? Mais ou menos nesse sentido, uma coisa meio curiosa daquela época, mas era um meio de comunicação mais que tinha, era isso aí, né? Sim. Era assim. Outro marco importante para o Gaúcho, o jogo contra o Grêmio, que até o Caticoco fez aquele drible. Eu estou contando essa história. Essa foi a primeira vez. Isso aí foi uma promoção, o Gaúcho fez lançaram uma coisa de título patrimonial aquela vez, né? E até o projeto era dá para dizer assim, meio mirabolante o projeto do Gaúcho, né? Porque eles projetaram uma sede social e recreativa na área que era da família Crote, ali onde atualmente está localizado o CTG Laureano Medeiros. Naquela área ali, o Gaúcho tinha comprado inclusive essa área lá, adquirido lá, né? Da família Crote, né? Não, estou enganado, não é Crote, ali era o Clemente Poniatowski, que era o dono daquela área ali, né? Era um cara que depois tinha muito tempo, tinha um ponto de táxi aqui na cidade e tal. Então foi adquirido dele aquela área lá
E aqui o projeto era de fazer um estádio aqui. Inclusive eu tive numa assembleia um dia, não digo que eu tenho explodido aquele projeto da seguinte maneira, porque os caras, o Ipiranga de Erechim tinha construído esse estádio olímpico lá, há uns anos antes, né? E o pessoal, o Ipiranga de Erechim fez um estádio monumental para a região e toda assim tal. E o pessoal tinha uns do Gaúcho aí com esse projeto de venda de título patrimonial e coisa assim. Então eu teria uma sede social recreativa com piscina e sede social e coisa assim tal. E mais um estádio de futebol seria uma coisa fabulosa mesmo, não tenho dúvida, né? E eu sei que teve uma assembleia, né? E aí os caras começaram, e eu comecei a pensar, não, mas para, o cara comigo, o Gaúcho está fazendo um sonho aí que isso aí não é muito grande demais para tudo o que querem. E aí, porque o Estado do Gaúcho, tu conhece o Estado do Gaúcho lá, né? Ali tem ele tem a parte baixa, logo tu entra, mas o Gaúcho o campo mesmo fica num nível um pouco mais alto, né? Então estavam discutindo nessa assembleia lá, derrubar todo o negócio de tela e tudo assim e tal, e toda aquela terra iam jogar para as laterais, assim, fazer uma coisa assim e tal, e daí fazer e a partir dali começar a construir as arquibancadas ao redor, né? Um estádio meio semelhante ao que o Ipiranga tinha feito, né? E aí eu comecei a pensar, mas isso aí, os caras estão uma loucura o negócio desse aí, isso não vou conseguir fazer nunca, tal, né? E eu sei que aquela vez eu sei que me considero assim um dos responsáveis que estragou aquele projeto lá. Porque eu disse o seguinte, olha, tinha uns a favor, outros contra, aquela ideia e tal, tá? E eu disse, olha, eu acho o seguinte, nós estamos com uma ideia mirabolante aí, que isso aí não vai acontecer nunca e vão terminar enterrando o Gaúcho. Daí eu disse para ela, eu sugiro o seguinte, se vocês vão tirar toda essa terra e jogar toda ao redor e coisa assim, faça um buraco bem fundo mesmo e enterra o Gaúcho lá dentro. Eu apresentei assim. Acabou com a reunião, o pessoal começou, não sei o que e tal, caiu na realidade, porque era demais, o sonho era exagerado, até que poderia ser alguma coisa possível, mas querer desmanchar todo o gramado do jeito que era lá, né? E jogar a terra para o redor, não é um negócio tão simples assim, né? E depois de construir de concreto todo ao redor, mas isso não tinha, né? Eu sei que foi uma coisa assim que... E no fim até acho que eles não receberam esses títulos patrimonial, né? Esses títulos deu alguns problemas, porque, claro, esse título dava direito ao cara frequentar a piscina, a sede social, o estádio, todas essas coisas assim e tal. E daqui a pouco tu tá dono de um título e não tem mais nada, né? E daí, né? Então isso aí a gente enfrentou muita coisa, inclusive teve um caso que eu acho que até foi, alguns casos foram até para a justiça, depois ficou... A gente acompanhou meio assim, mas nunca tive um envolvimento direto lá, porque eu não... Eu não sei se era a época ainda que o senhor trabalhava já no Correio Serrano, mas eu li eu até não vi quem que escreveu. Acho que foi do Jornal da Manhã até, eu acho que já. Eu achei no Museu do Serrano escrito assim. Pode ser. O tinha entrado na justiça e tal, para tentar receber esse dinheiro. Não, deu muito caso aí. Só que depois pouco depois o pessoal chegou à conclusão que tinha um título, mas não teve não. Quando aconteceu tudo aquilo quando assim, alguns pagaram as mensalidades, depois não tinha como ser ressarcido e coisa assim e tal, e a coisa ficou, né? Mais ou menos nesse sentido aí. Né? E por isso o senhor acha que o Gaúcho não deu certo, assim como um time que nem o São Luís que despontou? Assim? Não, mas eu acho que foi mais por dificuldade financeira, né? Aqui tem uma história, eu até esse dia eu estou terminando de escrever o livro da história do São Luís, né? Que me convidaram há tempo e coisa assim e tal. E como eu já tinha feito um outro livro aí, esse aí deve ser o 22º livro que eu estou fazendo agora, né? A diagramação está praticamente pronta aí, né? Quase só para revisão final e mandar para a gráfica. E daí um dos caras que teve uma influência decisiva em termos de erguer e levantar o São Luís, além dos Burman, que claro, tem uma influência muito grande, mas é o Emílio Perondi, né?
E o Emílio Peronde tem uma história bem... Isso até esse dia eu estive na reunião do São Luís e contei essa história lá. Antigamente, lá pelo ano 60, 60 e poucos, mais ou menos, 70, eu não me lembro bem exato agora, mas antigamente, quando tinha 3 clubes numa cidade, tinha que ter uma liga, né? Era a Liga Engenhense de Futebol. E eu participei dessa liga, na época o primeiro presidente ali era o Arthur Ramos Prates, era um agente de aviação férrea, e eu fui secretário dessa diretoria da liga, né? E aí, e aquele tempo, estava começando a se organizar o time amador aqui, disputar principalmente torneio, não era quase campeonato, eles faziam, promovia um torneio aí, por exemplo, na linha 8, aí em Bozano, por aí e tal, né? Fazia uma festa dele, começava o torneio, jogavam, os clubes se inscreviam, jogavam durante todo o dia lá, e era por eliminatória, jogava lá, se ganhava, ia passando adiante e tal. Ao meio-dia os clubes faziam um churrasco e tal, então era mais ou menos as coisas que acontecia com frequência isso aí, né? E aí começaram a se organizar os clubes amadores aqui. E aí esse Arthur Ramos Prates diz, não, mas está despontando muito guri aí, tá bom aí de futebol e coisa. Vamos formar uma seleção aqui através da liga aí, não sei o que e tal, para disputar algum jogo aí pelo município próximo e tal. Tá, quem é que vai ser responsável por ele? Puxa para cá, para lá e tal. Eu sei que me indicaram lá para mim ser o diretor técnico dessa, organizar uma seleção dele. A gente, como já no jornal eu acompanhava jogos e coisas assim, conhecia a maioria das gurizadas e tal, organizamos lá uma lista e tal, formamos uma equipe. E entre esses caras que participavam, que era garoto lá do 16, 17, 18 anos, mais ou menos nessa faixa aí e tal. Um deles era o Emílio Peronde, né? Que nós pegamos ele junto também. Inclusive eu tenho algumas fotos que eu tenho aí desse tempo que Aí nós jogamos um amistoso em Palmeiras das Missões, depois jogamos um em Três Passos e outro em 3 de Maio, né? E depois aí não continuamos aí porque era dispendioso, tinha que contratar ônibus e tudo assim, coisas assim e tal. Mas nesse meio tempo, um dos que jogava junto era o Peronde, né? Começou a se destacar e tal. E quando o Gaúcho foi fazer um jogo contra o Aimoré de São Leopoldo, pegou um amistoso aqui no estado da Montanha, e o Peronde, que tinha parado aquela seleção amadora, e ele começou a treinar no Gaúcho lá, e lá o treinador na época era o Júlio Garay. E o Peronde começou a treinar durante a semana lá. Não sei não vou dizer que é sendo influência pela amizade que eu tinha com ele e sabendo que eu era do Gaúcho, não tem nada a ver isso aí, né? Mas o fato é que ele começou a participar treinado no Gaúcho lá. Chegou nesse jogo com a Aimoré de São Leopoldo e o Júlio escalou o time e o Peronde levou ele junto também para jogar. Só que deixou ele porque tinha um outro jogador mais experiente, coisa assim, e ele com um garoto de 17 para 18 anos, ele tinha mais ou menos essa idade e tal, né? Deixou ele na reserva, né? E no fim ali, eu acho que eu deveria fazer, eu sei que isso o Peronde depois me contou um dia, né? Isso aí, que ficou chateado por isso, que ele ficou na reserva e coisa esperando que, jogar contra o Aimoré de São Leopoldo era um negócio, né, para ele era maravilha, né? E o Júlio botou ele a jogar, faltava acho que uns 10, 15 minutos para terminar o jogo, botou nos últimos minutos. E ele se desgostou esse negócio de ter uma oportunidade só no fim do jogo lá e tal. E ele mesmo me contou depois que o resultado, aquele jogo foi no domingo, ele a partir de segunda, terça-feira e tal, foi lá para o São Luís lá e começou a jogar lá, né? E se tornou depois dirigente, ele era um cara de muita liderança e coisa assim e tal, terminou se envolvendo na diretoria, foi tesoureiro, e afinal chegou até presidente da Federação Gaúcha de Futebol, né? Né? Mas eu, de vez em quando eu digo para os do Gaúcho, olha, o Peronde nós perdemos, não por culpa vamos dizer, de culpar o Júlio Garay, quando foi normal do futebol, ele faz um jogo contra o Moderno São Paulo, ele vai botar um guri de 17, 18 anos para jogar meio tempo, coisa assim, né? Mas, cara, é que o Peronde, né? E o Peronde jogava muito bem, porque o Peronde foi ele chegou depois da liga, ele começou a jogar no São Luís, primeiro, né? E foi um dia porque ele era torcedor do Palmeiras, de São Paulo também, né?
E inventou e foi para lá, isso é uma história contada por ele depois, né? Ele foi lá jogar treinar no Palmeiras lá e tal, e foi aprovado, né? Tava aprovado para participar do plantel e coisa. E nesse meio tempo recebeu um aviso da família aqui que o pai dele estava muito doente e coisa assim. Aí ele veio embora para cá. Veio e não, terminou não voltando mais, terminou ficando no São Luís, se envolveu e tal. Logo uns tempo depois o pai dele também faleceu e tal, e ele ficou por aí, né? Mas foi um cara que tinha assim história mas isso não tem nada a ver com o gaúcho, não estou contando coisa do teu. Vai aproveitar o que tu quiser depois disso aí, né? Não, claro, mas é interessante a gente saber como se desenvolveu. Tem outra coisa que faz parte da história do modo geral do futebol. Né, Poder ser, claro, mas é coisa normal de futebol. Então, depois desse tempo aí, que a década de 50 ali, que o gaúcho ganhou tudo e tal, despontou, né, no caso. Se for comparar, tu vê aí pela disputa com o campeonato, o gaúcho em número de títulos, o gaúcho tem mais do que o São Luís, né? Um ou dois títulos mais do que o São Luís nos confrontos diretos que eles faziam entre eles aí, né? E aí depois dali o clube meio que, até o Gilberto falou assim, questão financeira para os clubes hoje é difícil, mas na época era mais difícil manter assim. Muito claro. E o senhor acha que a influência do... Agora me esqueci o nome dele. O nome do estádio lá, o Bertoldo. Do Bertoldo, sim. O seu Bertoldo ter falecido e tal, acabou influenciando assim com o término do gaúcho? Eu acho, ele, por exemplo, a agência Ford, na época lá, o Bertoldo tinha muita influência, era uma empresa muito forte também, né, e tal. Mas eu acho que chegou um tempo também que ele já não tinha, mesmo sendo diretor da empresa lá, de estar dispondo de muito recurso. Nesse ponto, vou dizer, no aspecto financeiro, vou dizer, analisado do modo geral assim, o São Luís levava vantagem pelos Bourbon, né? Tinha muita influência para o próprio Peronde, né? O São Luís fez, por exemplo, até lembraram ali, eu estou contando no livro do São Luís aí, o São Luís fez uma vez eles chamavam de, na realidade era uma rifa, mas eles chamavam de tómbola, né? Fizeram uma promoção uma vez, rifando até um trator, né? E terminaram e o Peronde era aquele, ele tinha muita influência, tanto como prefeito, como foi vereador e coisa assim e tal. Ele tinha muito relacionamento, tinha muita facilidade para colocar, e aí eu acho que nesse ponto o São Luís se organizou mais financeiramente do que o gaúcho, não tinha, dependia muito do Bertoldo, o outro, tinha um dos que auxiliava antigamente também, era o Miro Micael, que tinha aqui a fábrica de café e sabão, né, aqui na 19 de outubro, né, que depois também, uma fábrica que também foi, aos poucos também foi definhando, porque fabricava antigamente, fabricar sabão como as concorrências vêm grande e tal, então já não teve a mesma expressão financeira do modo geral das empresas. Então isso aí eu acho que isso refletiu também no gaúcho, né, de ter menos elemento para a sustentação do clube, né? Então eu acho que uma das causas é que aos poucos o gaúcho não teve mais estrutura para, né? Tanto é que a gente chegou num ponto que a gente, hoje, por exemplo, o Gilberto deve ter falado isso aí, nós criamos lá o título de sócio proprietário do gaúcho. Foi a maneira de manter o patrimônio, né? Porque se tu deixa assim, dali a pouco não elege diretoria, coisa assim e tal, e a prefeitura, como já de fato uma vez encampou até o estádio uma vez lá, né? Então isso poderia ter acontecido, né? Então nesse ponto tem diferença. Hoje, na verdade, o dinheiro que entra, pelo que o Gilberto falou assim, é para manter aquelas estruturas. É para manter a estrutura, o que tem. Tem sobre sonho de voltar, disputar, disse que é difícil. Não, esse a gente de vez em quando participa da Assembleia lá da pessoa. Pois nós organizar um time amador e disputar regional e coisa. Mas tem custo, né? Tu pega. Não só para manter nem que não, praticamente quase não pague jogador, mas tu vai jogar com o regional aqui, tu tem que ter ônibus, tem que ter alimentação, então tudo isso aí então, não é um negócio. E a maioria não quer jogar de graça. Não, hoje em dia, jogadores, isso os próprios, esses times amadores aí, agora talvez tenha arrefecido um pouco, não sei, eu não tenho acompanhado muito,
Né? Mas tem clubes aí, por exemplo, tinha o lá do Mauá, lá que traziam. Eles pegavam gurizada daqui da cidade e levavam para lá para jogar.